Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Amém, gente? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queria louvar ao Senhor por essa oportunidade que Ele me deu de estar aqui. Um pouco ruim esse microfone, não? Agradecer ao Senhor pela vida da minha filha, Eloá, que está aqui nessa noite, veio toda bonita, disse que ia me dar força, porque ela sabe que eu não gosto muito de palco, né, filha? Obrigada, viu, meu amor? E ontem à noite eu estava lá passando minha mensagem aqui para tentar ser digital para o tablet, e ela estava sentada assistindo, do nada ela virou para mim e falou: mãe, você sabe de uma coisa? Eu vou ter uma fazenda. Aí eu: amei, minha filha. Eu vou ter um carro branco. Aí eu disse: amei, minha filha. Aí eu: ô, filha, você gosta de carro branco? Próximo carro da mamãe, vou ver se eu compro branco. Ela disse: não, mãe, compra vermelho, porque branco já é o meu, senão eu vou me confundir. Disse mais, disse que vai ter uma igreja na fazenda e que vai ser pastora. E disse que se eu não quiser ficar na igreja dela, não tem problema, que ela faz tudo, canta, prega, tira oferta. Uma mini pastora Susan, né? Ela me disse. Aí depois do nada ela chegou para mim e disse assim: mãe, como é que eu vou ter tudo isso que eu falei? O que você acha? Do nada, assim, essa conversa 11 horas da noite. Aí eu disse: minha filha, só Deus para te dar isso aí. Aí ela minha filha, a rua da casa de Deus é como? De ouro. Aí os olhos chegam a brilharam, né? De ouro, então ele tem dinheiro, né? Eu saí 1 minuto, gente. Aí, quando daqui a pouco ela me encontrou e fez assim. Eu falei: Lô, você estava fazendo o quê? Eu estava orando. Aí eu disse: mãe, Deus vai me dar tudo. Amém, filha. Aí ela sabe o quê? Sorriu e disse assim: e vai ser no Pix. Amém, eu creio. Eu disse: é isso aí, minha filha, vai ser no Pix. Amém, vai ser no Pix. Vai ser pastora, vai ter uma fazenda, um carro e uma igreja. E meu papel é motivar ela, fortalecer ela, encorajar a ter fé, que tudo é possível ao que crê, amém? Queria te convidar a abrir sua Bíblia em Marcos no capítulo 11. Marcos 11, a partir do versículo 20. Vocês estão ouvindo chiado ou só eu mesma? Marcos 11, 20. Vamos ler? De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Versículo 24. Portanto, eu lhes digo que tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhe sucederá. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim acontecerá. Esse texto relata o momento em que Jesus estava andando com seus discípulos e ele está com fome, vê uma figueira e ele se aproxima para ver se tem frutos nessa figueira. E quando ele chega perto, não tem nada, só tem folha. E a Bíblia diz que Jesus amaldiçoou essa árvore e diz que nunca mais ela vai produzir, que ela vai se secar. E ele passa direto e eles vão fazer a obra. E de repente, quando eles estão voltando, os discípulos observam que aquela figueira que Jesus havia amaldiçoado, ela estava completamente seca. E Pedro, ele se impressiona. E ele diz: mestre, olha, a figueira que o Senhor amaldiçoou, aconteceu o que o Senhor falou. E Jesus disse: Pedro, tenham fé. Vocês só precisam ter fé. E aqui Jesus nos dá
algumas dicas de como nós precisamos nos portar para nos mover em fé. Joederson, na quinta-feira passada, ele nos ensinou, de acordo com o apóstolo Paulo, que a fé, ela é Ninguém lembra? Não é possível. A fé é um escudo. A fé é um escudo. E escudo, ele serve para que nós nos protejamos, né? Serve de proteção. Mas o escudo não é uma arma, né? Uma ferramenta, uma arma de proteção estática. Ela é diferente de um cerco, ela é diferente de uma muralha. Um guerreiro que está em guerra com um escudo e com uma espada, ele usa o escudo para se proteger, mas também ele usa o escudo para se mover. É com o escudo que nós nos movemos. Nós nos protegemos, atacamos com a palavra e movemos-nos. Movemos-nos em meio à guerra. É para isso que serve o escudo, para nos proteger, mas também para fazer com que nós possamos nos mover. E assim é a fé, um escudo de proteção e de movimento. A fé, ela é viva e eficaz. A fé, ela resulta de trabalho. Lá em Tessalonicenses, quando Paulo escreve para a igreja, ele diz: a fé de vocês é operante, ela resulta em trabalho. Então a fé, ela tem movimento. Tiago diz que assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. E aqui eu começo a pensar que existe fé que é subjetiva. Sabe aquela fé em que nós dizemos crer, mas nós não nos movimentamos, nós não andamos em direção àquilo que nós cremos? Aquela fé que você, enquanto o pastor está aqui declarando, você vai ter mais fome pela presença de Deus, você vai ter mais fome pela leitura da palavra, e você diz que crer. Mas amanhã o dia vai amanhecer, as horas vão se passar, e nem um minuto sequer você vai se mover em direção àquilo que você crê. Você não pega uma Bíblia para ler, você não ora por um minuto sequer como obrigação, até que isso se torne algo natural. Essa é uma fé subjetiva, que nós dizemos crer, mas não nos movemos em direção àquilo que cremos. Caminhar por fé não é viver uma realidade paralela. Muita gente acha que é uma utopia viver por fé, né? Viver por fé, isso não é fé, isso é muito otimismo, isso é não querer ver as coisas. E viver por fé não é caminhar numa realidade paralela. Viver por fé é andar numa realidade superior. Em outro nível. Viver por fé é andar em outro nível. É olhar para as circunstâncias e fazer com que elas não existissem. Olhar para as circunstâncias e dizer: meu Deus é maior do que ela. Porque o nome de Jesus está sobre todo o nome. E todas as palavras de Jesus representam superioridade. Por isso que nós precisamos nos mover em fé, mediante as palavras de Jesus para as nossas vidas. Amém? E nesse texto de Marcos, no capítulo 11, a partir do versículo 20, eu percebo pelo menos 3 atitudes de quem se move em fé. E essas 3 atitudes nós podemos observar nesses versículos, que elas são profetizar, crer e não duvidar. Profetizar, crer e não duvidar. Está em nós a chave que Deus já nos deu para liberar o sobrenatural. O que nós precisamos é profetizar, crer e não duvidar. Profetizar. Eu lhes asseguro que se alguém se alguém tiver coragem para liberar uma palavra e crer, ela se cumprirá. É assim que a palavra nos ensina, é assim que a palavra de Deus está nos ensinando. Deus nos deu um poder ativo. A fala é um poder ativo, Provérbios 18, 21 diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A língua tem poder sobre a vida e a morte, e quem gosta de usá-la vai comer do seu fruto. E esses frutos podem ser bons ou também amargos. E quantas vezes nós usamos as nossas línguas para declarar palavras de morte, palavras de derrota. Nós falamos sobre os nossos problemas, nós falamos sobre as coisas que podem acontecer de ruim, mas não temos a coragem de nos levantar em fé e profetizar que as coisas serão diferentes. As coisas serão diferentes, porque profetizar não é prever futuro. Profetizar não é ter um pensamento positivo. Vai dar certo, vai dar certo. Profetizar é traduzir na linguagem humana aquilo que está no coração de Deus.
traduzir na linguagem humana aquilo que já está no coração de Deus. Hebreus 11, a partir do versículo 1, ele diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Versículo 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Romanos 4,17 diz como está escrito: Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se já existissem. Tudo foi feito pela palavra de Deus. Tudo foi feito pela palavra de Deus. Na criação, lá em Gênesis 1, a Bíblia diz que a terra era sem forma, era vazia, mas o Espírito de Deus estava lá. Ele pairava sobre a face das águas. Mas as coisas só começaram a existir a partir da palavra de Deus. A Bíblia diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Se até Deus usou a palavra para declarar coisas que ainda não existiam, para que elas se tornassem reais, nós precisamos aprender com Ele e começar a declarar palavras daquilo que nós queremos viver, mas ainda não existem. Amém? Esses dias eu estava viajando e Joelson estava em casa, né? Estava no carro, e ele me ligou e disse assim: menina, você não sabe, o ar-condicionado do carro parou de funcionar. E aí quando ele falou isso, eu disse assim: meu Deus do céu. Ele disse: não está gelando. Eu: meu Deus, tomara que não tenha quebrado. Tomara a Deus que ele volte a funcionar. Eu disse assim: tomara a Deus que ele volte a funcionar, o ar-condicionado. E aí Joelson disse: não, mesmo se voltar a funcionar, a gente vai ter que consertar. Não foi? Mesmo se voltar a funcionar, a gente vai ter que consertar. E tudo bem, né? Passou. Eu voltei de viagem 3 dias depois, eu acho, e a gente estava no carro e o ar-condicionado estava funcionando. Ele não tinha levado para consertar, o ar-condicionado estava funcionando. Eu saí, passei o dia fora e o ar-condicionado do carro funcionando. A gente sentou no carro e ele disse assim: rapaz, o ar-condicionado não é que voltou a funcionar mesmo? Aí eu disse: você lembra naquele dia que eu falei, tomara a Deus que o ar-condicionado não tenha quebrado, e você me repreendeu dizendo que mesmo assim ia ter que consertar? Deus pode fazer tudo, e Ele faz. Tem uma versão, uma mensagem que, esse versículo 24, onde diz que tudo que vocês pedirem em oração, ele esmiuça mais um pouco, ele diz tudo, coisas grandes e coisas pequenas. Tudo que nós pedimos em oração, se nós crermos, nós podemos receber. Deus é um Pai presente, que se importa com os mínimos detalhes da nossa vida. Nós precisamos crer e liberar a palavra e acreditar que Deus é fiel e poderoso para fazê-la cumprir. Tem alguém perto de você que espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus? Tem alguém que espera ansiosamente? Tem alguém que está ali do seu lado falando sobre alguma doença, sobre alguma enfermidade, e ela está só esperando o momento que você vai falar: Deus pode curar, eu creio. Tem gente que só está assim. Hoje eu cheguei no trabalho e aí parecia um dia normal, mas de repente alguém me chamou, que disse que tinha um jovem chorando, e eu fui lá conversar. A gente ia primeiro chamar a atenção dele porque ele estava faltando às aulas. E quando eu cheguei, ele começou a chorar, e aí a gente descobriu que ele estava passando por uma doença que não tinha cura, só tinha tratamento, e ele estava muito abalado. E aí ele conversando comigo, conversando com a gente, assim, não querendo, né, se abrir muito, mas falando um pouco. E aí eu fiquei assim, eu falei: meu Deus, tinha um professor do meu lado, eu falei: falo ou não falo de Deus, falo ou não falo de Deus, porque você via que a pessoa estava precisando ouvir sobre Deus, mas ao mesmo tempo eu estava no meu ambiente de trabalho, eu não sabia como é que eu ia me importar. Mas aí eu falei: não, eu estou aqui nesse momento, é como Esther, né? Quem sabe não foi para isso que Deus me trouxe aqui hoje, né? Quem sabe? Eu não posso desperdiçar, né, não? E eu só disse para ele assim: Igor, deixa eu te falar uma coisa. Você vai viver todos os planos que Deus traçou para a sua vida. Você vai viver todos os sonhos que Deus sonhou para você. Ele me olhou assim, estava cabeça baixa, ele me olhou assim. Começou a chorar. Eu disse: você não é vítima, você é protagonista da sua história. Deus tem uma nova história para você. O médico pode dizer que não tem cura, Igor, mas Deus pode. E se Ele não te curar, você vai sobreviver, você vai viver com esse tratamento, mas você vai viver tudo que Deus projetou para você. E ele chorou, depois ele me abraçou.
me abraçou forte. E eu disse para ele assim no ouvido dele: eu vou orar por você. A minha igreja também vai orar por você. Você vai passar por isso e vai glorificar o nome de Jesus. Porque o mundo espera uma palavra, gente. As pessoas esperam uma palavra. As pessoas esperam uma manifestação daqueles que se dizem filhos de Deus. Porque não tem coisa pior do que você estar do lado de alguém e essa pessoa ser pessimista. Já teve perto de alguém assim? Você está falando, vai dar certo. Deus está no controle da pessoa. Rapaz, vai não. Está difícil. Está difícil. É muito ruim. Porque parece que aquela pessoa suga as suas energias. Aquela pessoa te arrasta para baixo. Mas você precisa confiar em Deus. Naquilo que Deus disse. E aquilo que Ele disse vai se cumprir. Nós precisamos nos mover em fé. Ezequiel, no capítulo 37. É um texto muito conhecido. Não precisa abrir, talvez você já saiba dessa história, né? A pastora pregou aí numa série de profetiza. E nós recebemos muito. Mas Ezequiel, a Bíblia diz que ele foi levado a um vale de ossos secos. Ezequiel olha aquela situação e são ossos sequíssimos, diz a Bíblia, né? Não tem nada, não tem nenhum resquício de vida sobre aqueles ossos. E o Senhor pergunta a Ezequiel: Ezequiel, esses ossos podem reviver? E o que Ezequiel responde? Senhor, tu sabes. Porque nem sempre nós sabemos a respeito das circunstâncias, né? Nem sempre a gente sabe se é possível. Talvez Ezequiel não sabia se era possível um osso que estava tão seco daquele jeito voltar a viver. Ezequiel não tinha nenhum histórico de coisas que aconteceram similares àquilo. Isso talvez pudesse colocar o coração dele em dúvida: será? Não sei. Mas ele sabia quem Deus era. E quem Deus é suficiente. É suficiente. Deus sabe de todas as coisas. E ele joga para Deus: Senhor, tu sabes. Tu sabes. O Senhor sabe de todas as coisas. Se pode, se não pode, se vai, se não vai. O Senhor sabe. Então disse Deus a Ezequiel: profetiza. Profetiza a esses ossos secos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. No versículo 7, Ezequiel vai dizer que eu profetizei conforme a ordem recebida. Eu profetizei conforme a ordem recebida. A gente vê claramente nesse texto que Ezequiel, ele não se arrepia, ele não se emociona quando Deus disse para ele que aquilo ali podia reviver ou não, para ele profetizar. Ele não sente nada. A gente percebe nesse texto que ele não está sentindo nada. Ele não sente uma força que vem de dentro para profetizar. Ele não sente aquele impulso, ele não sente: é agora que eu tenho que falar. Ele não sente nada. A Bíblia diz que ele apenas fez conforme a ordem do Senhor. Ele profetizou aquilo que Deus falou para que ele profetizasse. Nem sempre nós temos vontade de profetizar. Principalmente quando essa situação ela é muito difícil, quando não há nenhum resquício de probabilidade ou de favorabilidade para que aquilo aconteça. Mas esse texto me ensina que nós devemos profetizar, porque essa é uma ordem de Deus. Profetiza para além das circunstâncias, profetiza. E o que eu vou profetizar? O que eu vou profetizar? Ezequiel disse que ele profetizou conforme a ordem que ele recebeu de Deus. Aquilo que Deus falou para ele falar, ele falava. E como é que nós descobrimos o que é que Deus quer que nós profetizemos? Buscando a Ele, sabendo o que há no coração de Deus. Eu disse que profetizar é traduzir na linguagem humana aquilo que está no coração de Deus. E a gente só conhece o que está no coração de Deus quando nós o conhecemos, quando nós o buscamos no secreto, quando nós lemos a sua palavra. E uma maneira correta de profetizar é profetizar tudo que está escrito nesse livro. É como um testamento que Deus deixou para nós. Tudo que está escrito aqui é meu e vai se cumprir. Vai se cumprir. Lucas 6,45 diz que o homem tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração, mas o homem mau tira mais coisas do seu mau coração, porque a sua boca fala o que o seu coração está cheio. Do que é que o nosso coração está cheio? O que nós temos profetizado para os nossos filhos, para a nossa casa, para os nossos companheiros, para as nossas companheiras, para a nossa família, o que nós temos profetizado para a nossa igreja? Porque enquanto o mundo, a pastora tem dito muito isso aqui, né?
que enquanto o mundo está dando aí várias palavras negativas de coisas ruins que vão acontecer, como é que nós temos nos posicionado? O que é que nós temos feito em meio à adversidade? Temos concordado com tudo que as pessoas têm dito, com tudo que o governo tem dito? Ou nós nos posicionamos e profetizamos aquilo que nós queremos viver em Deus? Porque enquanto o mundo diz que não tem cura, Isaías 53 diz: Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre si. Por suas pisaduras nós fomos sarados. O mundo diz: eu tenho medo, mas 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas Ele nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Entre o que o mundo diz e entre o que Deus diz, eu fico com o que Deus diz sobre mim. Eu fico com o que Deus diz, eu declaro aquilo que Deus disse sobre mim, sobre aquilo que Deus disse que eu ia viver, sobre aquilo que Deus disse que eu ia conquistar. Eu creio em cada uma das palavras de Deus e eu profetizo que elas se cumprirão. Amém? A segunda atitude de alguém que se move em fé é crer. Versículo 23 diz: mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Crer que acontecerá o que diz, lhe será feito. Eu profetizo, mas eu preciso crer naquilo que eu profetizei. Porque receber uma palavra aqui no domingo, na quinta-feira, na terça-feira, é bom demais. O coração sai saltitante daqui como se tudo fosse acontecer num piscar de olhos. Que a gente fosse chegar em casa e tudo já tivesse mudado, tudo já tivesse resolvido. Conta bancária já tinha saído do vermelho, as contas todas pagas, né? A gente sai daqui numa potência de fé. Mas e quando a gente chega e nada mudou ainda? Nós precisamos crer. Crer. O pastor outro dia falou: gente, se liberar uma palavra aqui, você pega, segura, agarra, bota no coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É o melhor lugar para guardar a palavra de Deus, é no nosso coração, crendo que Ele é fiel e cumprirá cada uma das suas palavras, porque há um caminho de fé para percorrer após a palavra profética, e nós precisamos andar nele, crendo que Deus cumprirá. Abacuque, no capítulo 2, no versículo 1, diz assim, só para contextualizar, né? No capítulo 1, Abacuque está falando sobre os ímpios, sobre as coisas que acontecem, né? Se Deus estava sem ver tudo aquilo ali que estava acontecendo. E aí no capítulo 2, no versículo 1, ele começa dizendo: eu ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque certamente virá e não se atrasará. Colossenses 4:2 diz: perseverar em oração, velando nela com ações de graça. Nós precisamos pedir, nós precisamos profetizar. E agradecer por aquilo que nós já recebemos em Deus, por aquilo que já existe no sobrenatural, nas regiões celestiais, e Deus quer fazer com que nós acessemos nessa realidade em que nós vivemos. Porque se nós vivermos como imediatistas, né? O mundo hoje ele é muito imediatista, né? A gente pede que é logo receber, a gente profetiza que é logo viver, né? Mas as coisas nem sempre são assim, né? A gente não é cliente de Deus, não. Ninguém está comprando nada na mão de Deus, não, gente. Ninguém está comprando nada na mão de Deus para exigir no prazo, na hora e no tempo que eu quero. A gente conhece o aqui e agora, mas Deus conhece o nosso futuro. E Ele sabe o tempo certo de nos abençoar. Amém? Abacuque, no capítulo 3, ele já diz: tranquilo esperarei no Senhor. Porque ainda que a figueira não floresça, eu confiarei no Deus da minha salvação. Você precisa pedir, precisa crer e esperar em Deus, que no tempo certo Ele agirá. Ele agirá. Viver por fé não é negar, não é negligenciar. Não é dizer que as coisas não existem, não é dizer que uma doença não existe, não é dizer que a conta não está no vermelho e viver como se tivesse rico, né?
Não é viver assim, não. É só não dar as circunstâncias o lugar de governo na nossa vida. É dizer, olha, quem governa a minha vida é Deus, e não as circunstâncias. Elas podem estar aí, me assombrando, passando de um lado para o outro, passando na minha cara. Mas eu confio na palavra de Deus, porque eu não vivo por vista, eu vivo por fé, pela fé. Amém? João 11, a partir do versículo 23, a Bíblia vai narrar a história de quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro. Lázaro, seu amigo, está morto. As irmãs dele dizem assim, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus diz assim para Marta, Marta, o seu irmão vai ressuscitar. E Marta, ela responde, sim, Senhor, eu sei, na ressurreição dos últimos dias. E assim somos nós, né? Quando Deus libera uma palavra, a gente diz, eu sei, uma hora vai acontecer. Meu irmão, eu creio em Deus para hoje, eu creio em Deus para agora, eu creio em Deus para já. Outro dia eu me peguei orando no quarto e eu estava orando assim, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer, o Senhor pode curar, por uma situação específica. De repente me veio uma coisa assim, oxi, por que eu estou orando assim como se fosse uma coisa muito distante? Deus pode fazer agora. E eu comecei a declarar, Senhor, eu creio para hoje, eu creio para agora, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer agora, se for da sua vontade, é já. O nosso Deus é um Deus que pode todas as coisas. E aí esse texto vai dizer que Ele é a ressurreição e a vida, quem crê em mim não morrerá, e Ele pergunta se Marta crê nisso. E Marta diz que ela crê, eu creio. E no versículo 39, Jesus vai mandar tirar a pedra. E quando Jesus diz, tirem a pedra, Marta, ela novamente entra em cena e diz, Senhor, já cheira mal, já está aí há muitos dias. Assim, eu sei que o Senhor até queria, mas não dá para tirar essa pedra. É mais ou menos assim a atitude dela, né? E a gente muitas vezes nos pegamos nessa mesma situação. Não, Senhor, eu sei, mas assim, não dá. Não sei se é possível. E muitas vezes nós estamos orando. Esses dias eu ouvi uma música e na ministração a menina diz assim, nós dizemos que Deus é suficiente, mas não confiamos no seu amor. E muitas vezes nós oramos assim, como se Deus não fosse fazer. Como se Deus não fosse fazer. Nós oramos, nós dizemos crer, mas parece uma realidade tão distante. E quando acontece, nós nos impressionamos. Isso pode revelar um coração que não confia plenamente que Deus fará. Versículo 24 está dizendo que tudo que nós pedimos em oração, nós podemos crer que acontecerá. Nós precisamos crer naquilo que Deus disse. Nós precisamos crer que Deus pode e faz todas as coisas acontecerem. Porque Deus não está procurando especialistas para dizer por que uma coisa vai dar ou não vai dar certo. Não está. Marta disse, olha, Senhor, não é meio por esse caminho, não. Não dá para tirar a pedra, que está muito fedido o negócio. Mas Deus não está procurando alguém para dizer se pode, se não pode, se dá, qual a probabilidade de dar certo ou não. Deus só está procurando alguém para crer que se Ele falou, se cumprirá. E se Deus está procurando alguém para crer, eu creio que cada uma das palavras que Ele falou se cumprirá na minha vida. Você também crê? Se podes não, tudo é possível ao que crê. A terceira atitude de alguém que se move em fé, terceira e última atitude é não duvidar. E não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, isso lhe será feito. Nós recebemos a palavra, nós profetizamos, nós dizemos crer, e quando tudo ainda não mudou, nós podemos duvidar. Nós podemos duvidar. Pedro, ele foi, teve a iniciativa de andar sobre as águas, no momento ele duvidou. E a dúvida, Tiago diz que ela é como uma onda, leva a gente para um lado, leva a gente para o outro. É uma pessoa inconstante. Duvidar é discordar, é não acreditar naquilo que Deus falou. É ser o oposto, é se colocar numa oposição a uma postura de fé. E o que nos faz duvidar? O que nos faz duvidar é falta de controle e medo. São pelo menos duas coisas que nos fazem duvidar. Falta de controle. Porque nós estamos acostumados a ter o controle de tudo nas nossas mãos, né? E aí a gente quer controlar tudo e todas as coisas, e quando a gente não tem um controle, isso faz a gente duvidar se aquilo vai dar certo ou não. Tem gente que tem essa
essa característica um pouco mais aflorada, que está sempre no controle de tudo para que as coisas deem certo, outras não. Mas a falta de controle nos faz duvidar de que as coisas vão acontecer. Porque muitas vezes nós insistimos em controlar aquilo que nós não podemos transformar, que só Deus pode transformar, que só Deus pode fazer. Muitas vezes eu estou conversando com o Joete, a gente está falando de alguma coisa assim, que não tem como resolver, eu falo, meu filho, eu entreguei para Deus, que eu não tenho como resolver não, vou ficar preocupada com isso. E é bem verdade, coisas que a gente não pode controlar, a gente tem que entregar nas mãos de Deus e acreditar que Ele pode fazer. Porque duvidar não vai adiantar nada. Duvidar não vai adiantar nada. Salmos 37:5 diz que entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Quando a gente vai ao médico, e a gente, geralmente quando a gente vai fazer uma cirurgia, né? Os médicos, não sei se tem algum médico aqui, mas eles se chateiam um pouco, né? Porque a gente não é nada leiga. Quando eu levo minha filha no médico, eu faço cada pergunta ao médico, eu já pesquisei no Google, e o médico fica assim, não é possível. Essa mãe está querendo me ensinar a trabalhar. Doutor, você não acha melhor dar logo uma injeção, não, para baixar logo essa febre? Doutor, não, calma, tem um protocolo, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E a gente está muitas vezes nessa situação de querer ensinar a Deus o que Ele tem que fazer, de querer dizer para Deus, não, Deus, vai por aqui. E aí, nesse momento que a gente perde o controle da situação. Mas Ele é um médico e Ele sabe a melhor forma de nos tratar. Amém? Eu li um estudo que dizia que o ser humano ele só nasce com 2 medos. Só nascemos com 2 medos. Medo de cair e medo de barulho alto. Criança, acho que é assim, né? Criança bebê. Cadê Raíssa? Medo de barulho muito alto, fica assustado. E o medo de cair. É uma coisa que é inerente ao ser humano. A gente tem esses medos. Todos os outros medos a gente foi obtendo ao longo da nossa vida. Todos os nossos outros medos a gente foi obtendo ao longo da nossa vida. E Deus não quer que nós vivamos no medo. Vivamos no medo. 1 João 4,18 diz: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa todo o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O medo ele tem a função de nos paralisar. O medo muitas vezes tem a função até de nos proteger, de não dar um passo em falso, de não cair daqui. Mas a única forma de nós sairmos dessa atmosfera de medo é nos movermos em fé. É profetizar, crer e não duvidar. Os nossos olhos, eles não devem governar os nossos passos. Quem governa os nossos passos é Deus. É aquilo que Deus diz sobre mim, é aquilo que governa os meus passos. A Bíblia diz que nós, que somos filhos de Deus, não vivemos pelo que nós vemos. Nós vivemos por fé em Deus. Por fé naquele que nos criou e que planejou tudo para o nosso bem. Porque eu bem sei dos pensamentos que tenho ao vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Amém? O louvor já pode subir. Já estou encerrando. Nós precisamos nos mover em fé. Porque tudo que... Gente, acredita nessa palavra. Porque ela é muito verdadeira, ela é muito poderosa. Tudo que nós pedimos a Deus, se nós crermos, nós receberemos. Profetiza, declare, creia e não duvide, porque tudo que Deus falou ao nosso respeito irá se cumprir. Não deixe que o seu próximo problema roube o seu próximo milagre. Ande em fé, crendo que se Deus fez no passado, Ele pode fazer no presente. Nós temos um tempo limitado de vida, mas Deus, Ele vive desde a eternidade, Ele vive para sempre. Existem coisas que a gente nunca ouviu falar que Deus fez, mas Ele pode fazer. Milagres inéditos é a especialidade de Deus. E eu creio que Ele pode fazer. Eu creio que Ele pode fazer. Vamos ficar em pé? O louvor, acho que já preparou uma canção. E nós vamos profetizar. Eu te convido a assumir essa postura, a ter essas 3 atitudes de profetizar, crer e não duvidar. Que Deus vai cumprir tudo o que Ele falou. Tudo o que Ele falou se cumprirá. Tudo que está escrito aqui nessa palavra, nesse livro, se cumprirá em nossas vidas.
Hebreus capítulo 11, versículo 1, uma tradução da língua inglesa. Eu não sei falar inglês, a pastora que é boa nisso. Mas traduzindo, ele fala, as duas primeiras palavras desse capítulo no inglês é agora fé. Agora fé. E eu quero te convidar a sair daqui dessa noite com essa palavrinha. Eu passei essas semanas pensando só nela. Agora fé. No momento da impossibilidade, agora fé. Os heróis da Bíblia, eles são citados até hoje porque eles foram insistentes em crer que se Deus falou, iria se cumprir. Noé recebeu uma palavra para construir uma arca e, a despeito das impossibilidades, a despeito das zombarias, ele decidiu crer que cada palavra que Deus disse se cumpriria, e por intermédio dele a sua família foi salva. Nós precisamos crer. Agora, fé. No momento da impossibilidade, agora, fé. É o melhor momento para você usar a sua fé. Moisés, quando ele se depara com o mar fechado e o povo atrás dele, Faraó tentando capturá-lo, não tinha mais alternativa. E agora? Fé. E agora? Fé. Agora, fé. Você pode escolher chegar às últimas consequências para usar a sua fé, ou começar a usar ela agora, ou começar a andar no sobrenatural de Deus, porque o nome de Deus está sobre todo nome. As palavras de Deus são poderosas e elas irão se cumprir, porque agora é a hora perfeita para derrubar estruturas do medo. Agora é a hora perfeita para se mover em fé. Agora é a hora perfeita para se mover em fé. Porque só parece loucura até que aconteça. Fica com essa frase, só parece loucura até que aconteça. Eu creio, eu me movo e ninguém entende nada. Todo mundo acha que eu sou uma louca porque eu creio, a despeito das expectativas do médico, do diagnóstico, da minha conta bancária como está. Ei, mas só parece loucura até que aconteça. Porque quando acontecer, todo mundo vai celebrar com você. As pessoas não vão nem lembrar do tempo que você profetizava e parecer a loucura. Porque o nosso Deus é fiel, a sua palavra dura para sempre. Pai, nós oramos por quem o Senhor é. Porque um pai pode até negar aquilo que nós queremos apenas por capricho, mas o Pai nunca nos negará aquilo que nós realmente precisamos, Senhor. E nós precisamos de fé. Aumenta a nossa fé, Pai, porque o Senhor não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de ousadia, de amor e de equilíbrio, para que nós possamos nos mover em fé, Senhor. Agora, fé. Por mais que o mundo nos tenha como loucos, nós preferimos acreditar nas palavras que o Senhor disse a nosso respeito, nas palavras que foram liberadas para mim, para minha família, para minha casa. Diga isso para o Senhor: Senhor, eu prefiro acreditar nas tuas palavras. Palavras de vida, Senhor, que me dão vida, que me inspiram e que me fazem avançar. Com um escudo, Senhor, que serve para me proteger, mas serve para que eu possa me mover em meio à batalha. O medo não vai nos paralisar, Senhor. A dúvida não vai nos fazer fracassar, porque a partir de hoje nós declararemos palavras de fé. Palavras de fé, Senhor, chamando coisas que não existem como se elas já existissem. Chamando aquilo que tem no teu coração, Senhor, para a nossa realidade, Pai. Nos ensina, nos fortalece, aperfeiçoa a nossa fé, Senhor. Porque fé fala de progressão, não fala de perfeição, Senhor. Assim como aquele homem, nós dizemos: Senhor, nos ajuda na nossa incredulidade. Porque nós queremos crer, ainda que tudo diga o contrário.
Nós abrimos nossa boca hoje como profetas e profetizamos sobre as circunstâncias a Tua palavra, que é fiel, que é viva e que é eficaz. Pai, enche o nosso coração de fé nessa noite e nos ajuda a caminhar, Senhor, uma vida que Te glorifica, em nome de Jesus.